Então nós vamos dar início. Boa noite a todos oficialmente, tá? Muito bem-vindos, cada um no seu lugarzinho aí, tá? Eu sei que tem gente de muito longe, gente de pertinho aqui. Eu recebo cada um de vocês com muita gratidão, com muito carinho. Bem-vindos. E aí nós vamos começar então, gente, com a nossa primeira questão que veio, que eu coloquei ela logo no começo, que tem tudo a ver. Alguém, não vou dizer nomes, né, de quem foi que mandou as questões, cada pessoa vai estar identificando aí qual que é a sua questão. O que é constelação familiar? Foi a primeira questão. A gente fez uma live, a primeira a gente falou um pouco mais de constelação, e vocês podem estar voltando lá, né, e tá verificando que vocês vão aprofundar. Nós não pretendemos, com essas questões, com essas abordagens, esgotar tema nenhum, pessoal. Tá? Eu queria que isso ficasse bem claro. Até porque o tempo não permite e tem assuntos aqui que dão uma live de 2 horas, entendeu? Então nós vamos estar trazendo uma resposta. E se a pessoa falar, eu gostaria de saber mais, pode estar me ligando, pode estar mandando um WhatsApp, pode estar mandando uma mensagem no direct, vou ter a maior disposição de estar respondendo. Então, o que é constelação? É um tipo de terapia considerada uma terapia breve, porque você busca a terapia e resolve, na maioria das vezes, com uma única sessão. Diferente das terapias convencionais, que tem todo o seu valor, que a gente sabe da importância, tá? Então, se você vai fazer uma outra terapia, às vezes você tem várias sessões, e com a constelação familiar é uma única sessão para cada assunto, tá, gente? Então é assim, outro dia uma pessoa me disse, bom, já que é uma terapia, uma sessão única, eu vou escolher bem o que eu quero fazer, porque eu tenho vários assuntos. Não, é uma única sessão para tratar daquela questão que você leva, para aquele problema, tá? É um tipo de terapia que busca informações, busca olhar para o seu sistema familiar, tá? Para a sua família de origem, tá? O pessoal mandando um abraço aí, Leandro, obrigada, Edna, minha irmã, a consteladora Zeliângela, nossa parceira, muito bem-vindos, todos vocês. Fabiana, ao mundo de Maria Esther, tá? Todos muito bem-vindos. Então, a constelação, ela busca as informações para o entendimento, para o desbloqueio, para uma ampliação de consciência no sistema familiar, no que houve lá atrás, né? Esses emaranhamentos, essas dificuldades que às vezes nós temos, elas estão atreladas, estão emboladas com alguma coisa que aconteceu lá atrás. E muitas vezes a gente não se lembra disso. No começo de uma sessão a gente pergunta e a pessoa fala, não, eu não lembro se tem isso no meu sistema, na minha família. E a terapia, a sessão começa a desenrolar, você abre o sistema e aí a pessoa se surpreende, né? Que às vezes aquilo estava guardadinho ali no inconsciente dela e ela não lembrava daquilo, ela não conseguia acessar sozinha aquela informação. Então a constelação, ela tem essa possibilidade, que muitas pessoas dizem que é uma sessão mais aprofundada, porque você busca lá nas suas raízes, você busca lá atrás, às vezes lá na vovó, no vovô, no bisavô, na bisavó, nos tios, informações que são importantes para a gente entender o que se passa no agora. Bert Hellinger, ele fala, que é o criador das constelações familiares, ele fala o seguinte, que a constelação não é uma terapia, é uma ajuda para a vida. Porque às vezes a pessoa faz uma sessão de constelação e ela experimenta aí uma transformação, uma mudança muito grande, uma mudança de visão, uma ampliação de visão, ela começa a enxergar as coisas de uma outra forma, né? Então, é um trabalho que te ajuda no seu dia a dia, nas suas questões
de vida mesmo, que às vezes é um entrave, é uma dificuldade, você não sabe, você não consegue saber, perceber de onde que vem tudo aquilo. Então, foi criada por esse alemão que faleceu há pouco tempo, e é um tipo de terapia que traz o respaldo de um referencial teórico muito grande de outras áreas, de outros tipos de terapias super variados, e é vista como se fosse uma psicologia aprofundada, né? Então é um momento ali único que você se permite olhar para o seu sistema, para a sua vida, para a sua história familiar, para os seus pais e compreender o que aconteceu, o que te leva a ter esse sentimento, né? Que nós vamos estar aprofundando um pouquinho mais sobre isso. Então, é uma terapia que busca a cura da alma, por isso que a gente escuta muito essa frase, né? Terapia que busca para a cura da alma. Ela acessa, né, não só aqueles sentimentos que a gente tem aqui no corpo, né? No nosso corpo físico. Ela traz informações que estão arraigadas, que estão lá no nosso inconsciente, e às vezes não só no nosso inconsciente pessoal, também no nosso inconsciente familiar, no qual a gente se associou e começou a levar isso, né, como se fosse nosso, essa dificuldade como se ela tivesse nascido em nós mesmos. E a gente sabe que muitas dificuldades emocionais, sintomas, doenças, dificuldade de relacionamento, uma lista enorme a gente vai estar falando sobre, que eles não residem em nós mesmos. A raiz vem lá de longe. E a constelação faz isso. Ela ajuda a gente a olhar essa transgeracionalidade, né? Olhar esses ancestrais com muito amor, o que eles passaram e como que isso tudo nos afeta. E a gente está já sabendo disso há bastante tempo, que nós estamos todos conectados, né? Então nós temos um vínculo muito grande, um vínculo que extrapola a minha família de origem, que vai lá para trás e que é difícil até dizer a quantas pessoas a gente se vincula. A outra pessoa pergunta, gente, não sei se basta eu falar isso, se gostariam de saber mais alguma coisa, quem fez a pergunta, outra pessoa, se quiser estar perguntando mais alguma coisa, pode estar dizendo aí que eu vou estar tentando acessar. Então eu acho muito importante frisar que ela não tem nada de misticismo e que é um trabalho, é uma técnica que tem fundamentação científica, que tem respaldo teórico de diversas áreas, né? Não tem nada a ver com religião. Eu acho outra coisa também que às vezes a pessoa fica, isso tem a ver com religião? Não, não tem a ver com religião também. E aí a outra questão que veio é sobre o nome. As pessoas perguntando por que esse nome constelação, né? Estranho, difícil. Então isso aí, gente, é uma analogia que fizeram. Na hora de traduzir, ele vem do alemão, Familienstellung, né? Significa organização, posicionamento, cada um tem o seu lugar, né? Cada um tem, me fugiu agora a palavrinha da tradução exatamente como significa, posiciona, organização do seu lugar, cada um tem um lugar no sistema, né? A tradução significa isso. Como que você ia botar o nome de terapia que cada um tem o seu lugar no sistema, cada um tem a sua colocação, veio a palavra, colocação familiar. Ao pé da letra significa isso, colocação familiar. Como que a gente podia chamar uma terapia de colocação familiar? Muita gente não gosta de constelação. Acabou indo para o inglês, Family Constellation, e aí eu, particularmente, gente, eu gosto muito desse nome constelação familiar. Se você vê as estrelas no céu, elas são um sistema, assim como a nossa família, né? Nós também fazemos parte de um sistema. E as estrelinhas, cada uma interfere, a posição, tudo interfere uma na vida da outra, né? Nenhuma estrela pode sair do seu lugar. Outro dia nós falamos sobre isso, né, numa outra live. Inclusive as estrelas são utilizadas para navegação. Imagina se elas saíssem do lugar.
Seria uma desordem total, né? E no sistema é a mesma coisa, cada um tem o seu lugar, quem chega primeiro tem precedência, né? Os nossos pais chegaram primeiro, os nossos irmãos mais velhos. Então, existe toda uma organização, todo uma colocação sua dentro do sistema, e isso tem que ser muito respeitado, tá? Então, não tem a ver diretamente com as estrelas, e eles fizeram uma analogia porque eles perceberam que são sistemas e cada um tem o seu lugar. Eu acho que foi até uma analogia bastante interessante, apesar de existir muitas críticas. Eu gosto muito de estrelas, então eu achei muito bacana essa análise, né? Essa relação que foi feita, tá? Podemos prosseguir, gente? Dá um ok aí para mim se vocês estão entendendo, se está tudo certo. Suliane, bem-vinda. Gina, Cristina, muito bem-vindos todos vocês. Karina, tá? Fabiana, muito bem-vindos. E aí vamos para a próxima questão, que o tempo vai passando, né? Toda constelação tem que ter um problema ou somente ir fazer a sessão e eles surgirão? Essa é muito boa, né? Sim, para você fazer uma constelação, você tem que ter um incômodo, alguma coisa que você carrega, um sintoma, uma doença, tá? Você pode constelar a sua profissão se você acha que ela não vai bem, prosperidade, dinheiro, conflitos, tá? Relação conjugal, divórcio, casamento, término de casamento, os pais, tá? Sua relação com os pais que tem a ver com o dinheiro, muita gente constela, tá? Os vícios, os diferentes vícios, as compulsões, aborto. Gente, aborto é um tema assim fantástico. As constelações, elas trazem um alívio, elas trazem uma coisa muito boa para as pessoas, né, que fazem. Depressão, alergias, diversas doenças, né, dor de cabeça. É uma gama enorme. Você pode, na verdade, constelar, gente, qualquer coisa, tá? Qualquer assunto. A grande maioria. O que você não pode constelar? Uma pessoa sem autorização dela. Ah, eu quero constelar meu marido. Tem uma dificuldade. Não, você pode constelar a sua relação com seu marido. Tudo bem. Agora, quero constelar meu irmão. Não, você não pode constelar seu irmão. Seu irmão, ele é maior de idade e para você constelar ele teria que estar impossibilitado de constelar e teria que ter a autorização dele ainda, tá? Então, você não pode constelar pessoas sem autorização. Você pode constelar seus filhos, tá? Que forem menores de idade. Muito bacana, eu constelo muito os filhos, tá? Então, olha que lista enorme, tá? Tudo que for incômodo que você tem. Doença, eu posso constelar, eu vivo com uma dor de cabeça. Gente, doenças você constela quando elas são recorrentes, tá? Você já buscou um tratamento, a gente não tira esse cuidado que você tem que ter com a medicina convencional. Você tem que ir fazer exame, saber o que é. Zilma, eu já fui, tenho essa dor de cabeça desde que eu era criança, desde que eu era adolescente, e ela sempre volta. Aí sim, gente, aí vale a pena olhar, porque tem um significado. A gente vai falar um pouquinho sobre doenças ainda, tá? Pessoal, quem tá entrando, vai dizendo de onde que você é, pra gente poder estar interagindo, quem não teve oportunidade ainda de colocar, pra gente saber de onde são as pessoas. Vão apertando o coraçãozinho para estar evidenciando a nossa live no Instagram, para outras pessoas terem acesso, tá? Então, fechando, toda constelação tem que ter um problema, sim. Não tem como você chegar lá e fazer a sessão que vai surgir. Até porque, gente, problema todo mundo tem, né? Vamos lá, convenhamos, né? Ninguém vai ter dificuldade de achar um problema. Quando você vai fazer uma constelação, você não pode ir sem
uma questão ou levar várias questões. Você precisa do direcionamento de uma questão, porque se é sistêmico e se a gente busca as origens no sistema, eu preciso ter essa questão muito bem esclarecida, porque como é que eu vou ver, como é que eu vou chegar às conclusões, como é que eu vou verificar o que se passa se eu tenho duas questões? As informações vão chegando, eu vou saber como se é cada uma, né? De qual que é aquela informação, de qual questão. Então tem que ter um direcionamento muito claro do que eu quero. E eu não saio constelando aí a torta e a direito, né? Eu constelo realmente um incômodo muito grande, porque é um processo que mexe muito com as nossas energias, com as nossas vibrações, mexe com as energias do sistema. Às vezes você faz uma constelação, vai lá atrás no vovô e na vovó, tá? Então a gente tem que estar fazendo isso com muito carinho, com muito cuidado. Exige uma postura assim muito correta, muito delicada. E a gente não pode estar constelando toda semana. Não pode. Você tem que esperar um tempo, você tem que deixar aquela constelação que você fez, aquelas informações que vieram, você tem que deixar que elas reverberem por todo o sistema. Às vezes demora um dia, uma semana, um mês, um ano. Bert Helling fala até em 10 anos de demora por uma constelação dar resultados, tá? Mas a gente tem visto assim resultados muito rápidos. Como eu já disse várias vezes aqui, às vezes no dia seguinte você já vê resultados. É muito bacana. Constelar é lindo, eu falo sempre isso. Às vezes as pessoas têm receio, mas é uma experiência muito bacana. Nesse tempo de pandemia, nós estamos constelando online, tá? Quem está de longe, quem quiser experimentar, eu vi que tem vários clientes aí que são de longe, que já fizeram uma, duas, várias constelações, né? A gente faz online. Online, gente, o resultado é o mesmo, não dá diferença. É a mesma coisa que você fazer presencial. Você pode fazer num workshop com pessoas que vão representar as pessoas envolvidas na sua questão, da sua família, né? Você pode fazer no individual, no consultório, tá? Presencial, e a gente já está atendendo. E você pode fazer online com os bonequinhos, deixa eu mostrar, né? Olha aqui os bonequinhos da Playmobil, importados da Alemanha. A gente utiliza a técnica da Vera Bassoy, é uma técnica lindíssima, a partir da física quântica. É um trabalho, assim, muito bacana. E os resultados, às vezes a pessoa fala, eu gostaria de fazer, esperar, estou esperando passar a pandemia. Tudo bem, eu entendo às vezes, né? Eu também, eu gosto muito do presencial, você tem a oportunidade de abraçar, de beijar. Agora, nesse período de pandemia, nem isso a gente está podendo fazer, né? Todo mundo de máscara. Então, não está fazendo muita diferença. E o online, gente, fica aqui a dica. É muito bacana, da mesma forma, tá? Deixa eu ver se eu teria mais alguma coisa para estar falando. Então, gente, entendeu, né? Para fazer constelação tem que levar a questão, não pode chegar lá e esperar ver o que vem, tá? E a gente, no decorrer, quando a pessoa está se decidindo por uma questão, às vezes no WhatsApp mesmo, a gente vai conversando, vai perguntando, vai tirando as dúvidas, vai ajudando a pessoa a pensar essa questão. Mas a decisão é sempre do cliente, tá? A gente não fala, constela isso, faz isso. A gente dá sugestões, orienta, tá? Próxima questão. Quem não acredita... eu gostei muito dessa questão, gente. Quem não acredita muito no resultado da constelação, se constelar vai ter resultado? É uma questão bastante polêmica. Então eu queria falar para vocês que a constelação, ela independe de acreditar, tá? Ela vai reverberar independente da sua vontade. E aqui a gente tem que lembrar que a base da constelação, aquelas 3 leis que a gente fez uma live, que é hierarquia, pertencimento e ordem, hierarquia, pertencimento e equilíbrio, são as 3 leis. A gente precisa lembrar que elas atuam independentemente da nossa vontade. Elas atuam no nosso sistema familiar.
Então tá tudo ali agindo. Se você veio aqui assim, muito meio desconfiado, não conhece, é uma coisa nova, né? Eu aconselho você a conversar com outras pessoas que já fizeram primeiro, né? E aí a pergunta, ela fala assim: quem não acredita muito, então quer dizer, acredita um pouquinho, né? Tá indo meio com o pé atrás, a gente percebe isso, mas está indo, então vai ter resultados sim, porque independente da pessoa saber que houve a constelação, vai haver resultados. Então se você constela a sua relação com seu marido não sabe que você constelou a sua relação com ele. E aí a gente tem depois os relatos: nossa, meu marido tá tão mudado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha, e vem os relatos, né? Ah, eu constelei minha relação com a minha mãe. E aqueles resultados que você vê de pessoas que não se falavam, gente, isso é incrível, né? Eu constelei uma amiga de São Paulo uma vez, e aí o que aconteceu? Ela tinha 10 anos que ela não falava com o pai dela. E aí ela ia de 15 dias jantar na casa dele. E quando ela chegava, ele ia para o quarto. Você sabe o que é 10 anos nessa agonia, nessa tristeza, né? Nessa exclusão? E aí ela falou que ela constelou, de 15 dias depois ela foi para o jantar como ela ia de costume, e ele não foi para o quarto, ele sentou na mesa e conversou com ela. Então ela falou: Zilma, impressionante, parecia que ele tinha escutado tudo que a gente falou na constelação, né? Tudo que eu acessei, o que eu disse para ele, né? Então assim, é muito bacana. Criança é uma coisa impressionante, você constela, às vezes no dia seguinte você já tem relato. Como que é vibracional mesmo, como que a criança ressona nela muito rápido. É muito impressionante. Então, gente, não depende de crença, não depende de eu acreditar, não depende, né? Claro, se eu vou com uma postura de que vou contestar tudo aquilo, aí é difícil, né? Porque a constelação, ela exige uma postura, ela exige que você olhe, é preciso isso para que tenha resultados, que você olhe, que você veja, que você acolha, que você integre o que você viu, entendeu? Então, o que vai acontecer? Você muitas vezes faz a constelação meio pé atrás, mas chegando lá, você vai visualizando, você vai vendo, você vai tendo todas aquelas informações, e aquilo vai fazendo tanto sentido que você até se esquece quando termina a constelação do que você achava, né? Então eu tenho constelado muitas pessoas que são céticas, que vêm, olham meio desconfiadas, tá? Mas quando elas veem o resultado, e às vezes ali durante a constelação, já é muito esclarecedor, já amplia a visão, já é uma técnica que ela abre mesmo, sabe? Ela mostra as crenças, ela mostra as dificuldades, ela mostra as exclusões. Então ela é muito bacana nesse sentido, de permitir esse acesso. E uma constelação que muda não é só você, né? Então, vamos, que eu desconfiei, que eu não acreditei muito. Não é só você que muda, gente. Muda todo o seu sistema. Eu friso muito isso, né? Que o grande sentido da constelação é esse. Isso reverbera em todo o seu sistema, né? Mesmo aqueles que já morreram, que estão lá atrás, né? Então isso ressona, isso chega a cada um, chega às crianças, os mais novos. Então vai lá para trás, para as outras gerações, para os nossos ancestrais, e o bacana também que vai para frente, permite que os nossos filhos, as crianças, os que estão vindo, experimentem um sistema curado, um sistema mais harmonioso, um sistema mais em paz, né? Sem tanta dificuldade, sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Então, quando a gente faz isso, é como se a gente fosse fazendo uma limpeza, né? Como se a gente fosse cuidando mesmo, com muito amor, olhando com muito amor e fazendo a nossa parte, na verdade, né?
E as informações que são trazidas durante uma constelação, elas são informações que vêm, que estão no inconsciente familiar, que estão no nosso inconsciente pessoal, né? Então, independente, você vai buscando aquilo ali e não depende de você acreditar ou não. Elas são o que são, é o que aconteceu, é o que, o que ficou excluído, o que ficou desequilibrado, né? O que não teve seu lugar. Então, não tem muito o que contestar, se você for ver, né? É científico? É baseado em é um método fenomenológico que você precisa ver, apurar seus sentidos, né? É uma técnica que tem embasamento de diferentes áreas, como eu já falei. Então, não tem por que desconfiar. A base principal é a física quântica, é as interligações que existem, né, no sistema. Então é isso. Não precisa acreditar muito, basta acreditar só um pouquinho para poder chegar até lá, para ir fazer uma sessão. E fica aqui o convite, tá? Outra questão. Ainda não ouvi falar sobre filhos, irmãos adotivos e como eles aparecem, interferem no sistema. É como se outra família se entrelaçasse à família adotiva? Gente, adorei essa questão, muito bacana essa questão. E inclusive eu tenho muita vontade de fazer uma live sobre adoção. A adoção é uma questão assim muito interessante. A criança adotiva, ela, à medida que ela é dada para adoção, ela passa a ter dois sistemas. O sistema da família de origem e o sistema da família adotiva. Então ela vai ter dois sistemas, ela vai ter dois pais, duas mães, dois avós, na verdade, 4 avós. E aí você vai tudo duplicado, tá? Então, essa criança ela vai ter que sempre olhar para essa família de origem, que vai ser a família biológica dela, né? Ela tem que tomar esses pais no coração para ela poder ir para essa outra família e aceitar essa família e essa família ficar bem. Porque esse entrelaçamento de dois sistemas, ele pode trazer muitas complicações, muitas dores, muitas dificuldades. Quem adota criança, geralmente, a orientação que nós damos, né, a partir da constelação familiar, é que, desde pequeno, que diga para essas crianças que elas são adotivas e que ela tem um pai e uma mãe biológica e que esse pai e essa mãe trouxeram a vida, né, deram a vida, que é o que tem de mais importante, e que os pais adotivos, eles não substituem os pais biológicos, tá? Eles complementam, eles trazem todo um trabalho, né? Eles trazem todo um cuidado, todo um amor, eles passam a ser pais, mas os pais biológicos não deixam de existir. E é muito importante para que a criança saiba que ela tem esses pais e que ela tome esses pais, que ela ame esses pais, tá? A questão de você dar uma criança para adoção é muito séria e sistemicamente falando pode trazer sérios problemas, tanto para uma quanto para outra, como para a própria criança. Então o caminho é que ela saiba que ela tem um pai, quem que é esse pai. Às vezes a mãe que dá o filho para adoção e não sabe, né? Não se sabe quem que é o pai. A mãe sabe, mas ela não diz, né, para quem está adotando. Então, a criança tem direito de saber, tá, quem é esse pai, a criança tem que reverenciar, honrar esse pai. Se ela não pode ficar com esses pais por algum motivo, isso tem que ser sabido. Tá? Ela precisa saber. Então, ela vai olhar para esses pais com muito amor e vai dizer: agora eu deixo vocês partirem, agora eu renuncio a vocês, agora eu estou indo para outros pais. É muito doloroso, mas enquanto ela não fizer isso, ela tomar essa vida, tomar esse amor desses pais que deram a vida, saber quem são, honrar, ter eles no coração, para ela ir para essa família adotiva, para ela ir para essa vida, para ela ir para essa vida completa, tá? Caso não exista isso, caso que não exista esse processo, isso é muito sério. Existem alguns países que a legislação ela exige que esse nome do pai, o nome do pai seja declarado, né, na certidão, que a criança saiba quem é o pai. Mas em alguns países isso não é lei,
Então a criança ela é adotada e não se sabe quem, às vezes os pais adotivos não sabem quem é, e deveriam buscar, deveriam procurar saber quem é e fazer esse trabalho. E aí você olhar para o papai e para a mamãe e agradecer esse papai e a mamãe que estão permitindo que essa criança fique nessa outra família, sempre com muito amor, tanto os pais quanto a criança adotiva, para que esse entrelaçamento seja um entrelaçamento do bem e que não seja um emaranhamento, uma dificuldade para que essas famílias convivam, ok? Essa questão, como eu falei, da adoção é uma questão que dá uma live, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoa, se eu não respondi, estou me disponibilizando, porque estou olhando ali para o nosso relógio, que o nosso tempo já está bem adiantado, né? Ok. Se eu fizer uma constelação para problemas de saúde, asma, no meu caso, só aborda especificamente a asma? Sim, tá? Você faz, aí você aguarda um tempo, e aí se você tiver outro problema de saúde, você teria que estar fazendo outra constelação. Aí, muito raramente, mas acontece, às vezes, você vai ver uma questão e aparece na constelação a outra. E aí é claro que a gente aproveita, né, a oportunidade e já faz o trabalho completo. Eu fiz uma constelação não tem muito tempo, foi muito interessante. Ela estava vendo uma questão com a filha, uma dificuldade com a filha. E aí a gente chegou lá atrás, no ancestral dela, nessa dificuldade. E na hora que ela viu a dificuldade, que ela viu a resposta, que ela entendeu o que aconteceu com ela, tá? A filha já tem quase 30 anos de idade, ela viu, ela falou, nossa, agora eu entendi por que eu tenho essas dores no corpo desde que minha filha nasceu. Era a segunda questão que ela queria constelar, né? Olha que interessante. E aí, na mesma hora, ela viu. Então, ela já se liberou disso, ela já teve a oportunidade de olhar para as duas coisas, a dificuldade com a filha e essas dores que ela sentia eram em decorrência também dessa dificuldade, então era o mesmo problema. Então às vezes acontece isso, de você fazer uma constelação e de ter, né, de você conseguir resolver mais algum problema, às vezes relações com os filhos, você está vendo as relações com os filhos e aí mostra lá uma dificuldade que você tem com a sua mãe. Também pode acontecer, mas geralmente só aborda um tema, a gente busca um tema, porque o sistema, né, o nosso campo morfogenético, onde, como se fosse a nossa caixinha de informações, tudo guardado ali, né, essas informações que vêm ao longo do tempo, desde, né, dos nossos ancestrais, costumes, medos, crenças, dificuldades, alegrias, tudo que aconteceu está ali, como se fosse uma memória emocional, como se fosse, não é uma memória emocional, fica tudo guardado. Rupert Sheldrake, que é o biólogo que descobriu que esse campo, como é que ele atua na vida da gente, né? E aí tá tudo ali guardado. Quando você traz, eu quero olhar a asma, então você coloca ali, a gente abre o seu campo sistêmico e as informações vão vir, as informações vão fluir para aquele tema. Se você tem mais de um, como eu te falei, pode, como eu disse antes, pode ficar tudo emaranhado, tudo confuso. Você tem que ter aquele tema e as informações vão fluir para aquela questão, ok? Outra pergunta. Ou nessa mesma constelação pode surgir outro problema que às vezes nem eu sabia. Então, olha, a constelação primeiro, ela não mente, gente. O que vem, às vezes você não lembra. É impressionante, mas a pessoa sai, daí uma semana fala, você lembra aquilo que apareceu na constelação? Fui perguntar para meu avô, fui perguntar para minha mãe, realmente existiu, realmente teve esse aborto, realmente, tá? Então, ela não mente. Tudo que aparece ali, a gente vai ver que nada é o acaso. Entrou uma representação de uma criança, de alguém que está em dificuldade, qualquer informação que vem, tudo faz parte, tudo tem que ser olhado, tudo tem que ser acolhido. Então não tem como você fazer uma constelação e surgir coisas que você não sabia. Deixa eu ver aqui que tem um exemplo que eu coloquei aqui. Sim, o que pode acontecer? Algumas informações que são importantes. O que pode ocorrer numa constelação? Você vai para constelar a sua
asma, vamos supor, né? E ali pode aparecer que você não é o primogênito, pode aparecer que você teve um irmão que foi abortado, pode acontecer isso. Pode aparecer um segredo de família, tá? Um segredo que tem a ver com aquela questão sua que talvez você desconhecesse, né? Pode aparecer abuso sexual, a gente consegue ver, tá? Às vezes você não sabe, mas teve alguém, né? Às vezes, quantas vezes vai fazer uma constelação e aí a pessoa que está sendo constelada, ela foi abusada, e você continua e você vai ver o abusador, ele também foi abusado. Então, traz essas informações de aborto, de um irmão que você não sabia que você teve, que foi abortado. Então vem essas informações que muitas vezes são ligadas aos nossos pais, aos nossos avós. Aos nossos pais nós não temos o direito de afrontar, perguntar nada sobre isso. É a história deles, é a vida deles. A gente não tem que estar questionando, querendo saber. Se eles contarem, tudo bem, né? Igual essa questão de aborto, é muito importante que os filhos saibam se a mãe teve aborto. Se eles não no sentido de querer saber da vida dos pais, mas no sentido de saber se você está no seu lugar. Porque se você teve um irmão mais velho, você pensa que você é o primogênito, muda tudo. Às vezes você vê no caso de abortos, tiveram abortos e você está pensando que seu filho mais velho, você tem uma sobrecarga muito grande, né? Você tem aquele peso de você realizar, de você fazer, né? De mostrar para que veio, aquela cobrança, que às vezes é autocobrança também, né? E quando você descobre que você tem um irmão mais velho, que você não é o mais velho, parece que você dá aquela relaxada, você volta para o seu lugar, você retoma a sua força e você consegue ir para a vida de uma outra forma, tá? Então, a importância de você saber disso. E a importância dos pais contarem também. Então, não tem como surgir um outro problema, que pode vir essas informações, que são realidade, como eu disse, o campo não mente. Você tem que acolher sem julgamento, tá, gente? A gente não julga, tudo foi como foi. Se não tivesse sido dessa forma, não seria eu aqui agora. Então, eu não julgo, eu acolho, eu busco compreender nesse sentido, tá? A G chegando aí. Na constelação, mexe muito com o nosso emocional? Sim, gente, mexe sim, não vou dizer. Mexe com o nosso emocional, mexe com as nossas crenças limitantes, isso é ótimo, né? Desestabiliza, desmorona muita coisa que a gente achava que tinha, sabe? É aquilo e pronto, não tem jeito de mudar, tá? E aí, mexe sim, mexe, mas não é nada que a gente não dá conta, tá? Mexe de um jeito que a gente fica melhor, vamos dizer assim. Mas muito mais do que o nosso emocional, mexe com o nosso inconsciente, né? Com tudo aquilo que a gente tem guardadinho. A gente viu, acho que na live passada, a Beatriz, a nossa convidada, ela falou a respeito que nós, aquela imagem do iceberg que muita gente viu, já conhece, né? Como é importante ela, 5% apenas, aquela ponta do iceberg que fica fora d'água, o nosso consciente, é o que a gente se lembra, são as nossas memórias, né? E os 95 estão mergulhados, estão lá dentro, guardadinhos, né? E muitas vezes tem muita coisa ali que a gente não quer olhar, que a gente tem medo, que a gente, né, tem muito receio, tem muita crença, exige mudança. Então mexe com o emocional, mas mexe de um jeito muito bacana, para você ficar melhor, com certeza, tá? Porque, sabe, uma coisa que mexe com o emocional, eu ia falar, mas é momentâneo, né? De 1 a 2 dias, nos primeiros dias, às vezes no primeiro, no segundo você fica meio aéreo, sabe? Meio... tudo tá buscando se encaixar, procurando sedimentar, entrar no seu lugar certinho, né? É um processamento muito profundo que a gente tem na constelação. Muito profundo, e que às vezes demora meses, até anos, sabe? É muito interessante. Mas olha, o feedback que eu mais escuto é que é muito libertador. Mexe com tudo, sabe? Trabalha, mexe não só com você, mexe com o seu sistema, com as pessoas do seu sistema, com as dificuldades do seu sistema, tá? Mas é muito libertador.
pessoa às vezes se transforma, tá? Quem já fez pode estar falando aí, porque é maravilhoso, tá? Pelo menos os feedback eu já fiz também, eu faço constelação, tá? Minha consteladora tá até aqui, Eliângela, que eu constelei já com ela, que no Espírito Santo eu constelo com ela, já constelei em outros lugares, quando eu estou estudando, fora eu aproveito e constelo também, e é muito bacana. Outra questão, gente, nosso tempo está no finalzinho. Coisas que pareciam estar resolvidas podem vir à tona? Como é? A pessoa pergunta. Sim, coisas que pareciam resolvidas podem vir à tona, sim. E é o que ocorre quando tem a ver com a dificuldade constelada. Então, às vezes você vai constelar um tema, vai constelar a sua relação com a sua filha, vamos supor. E aí eu pergunto sobre a sua relação com seus pais, com sua mãe, por exemplo. E aí você fala, olha, o cliente fala assim, gente, não, tá tudo bem, eu me dou muito bem com a minha mãe, ela é assim, ela é assada, eu já tive probleminha com ela, mas tá tudo certo. E com o seu pai? Não, meu pai também, a gente não tem muita ligação, você sabe como é esse pessoal mais antigo e tal, mas tá tudo certo, não tem nenhuma dificuldade. E aí você abre a constelação, ela está constelando a relação dela com a filha, né? E aí, gente, busca lá a constelação dela com a mãe dela, as dificuldades que ela teve com a mãe dela. Então remexe, né? Coisas que ela achava que já estava tudo certo, que ela já tinha superado, na verdade ela tinha empurrado para debaixo do tapete, né? Empurrou para debaixo do tapete, deixou ali tudo quietinho e o que aconteceu? Ela abriu a constelação e isso vem como, né? Vem com uma avalanche, vem com tudo. E é bom que você resolve tudo de uma vez, você já olha para tudo isso, né? A constelação, ela confronta a pessoa com toda a seriedade da situação. Então não tem como fugir. Não tem como eu falar assim, arranjar desculpas, conversar, tentar deixar ela bem. Não, numa constelação é o que é. E o terapeuta, o que ele vai fazer? Ele vai te auxiliar nesse processo, né? Ele vai facilitar esse processo, te ajudar a ver o que aconteceu, como é que foi, né? As dificuldades que existiram, né? Com a sua mãe, com a sua filha. Então, é isso que ocorre. Foi abandonada pela mãe. É um exemplo que eu ia trazer para vocês, que eu quero trazer. Constelou a relação com a filha. É o exemplo que eu dei já, tá? Uma outra questão, gente. Uma pessoa excluída da família gera uma reação para equilibrar o sistema. Olha essa pergunta que interessante. Uma pessoa excluída da família gera uma reação para equilibrar o sistema. Como e por que isso se perpetua entre gerações? Então, aqui, gente, nós fizemos uma live, nós conversamos um pouco sobre isso. É a dinâmica da compensação. No sistema, todo mundo quer pertencer. Todos têm direito de pertencer, tá? E aí, quando alguém é excluído, por algum motivo, né, sistêmico, às vezes lá atrás, não importa, vai vir alguém posteriormente, vai tentar compensar essa exclusão, vai tentar, e com essa compensação, repetir às vezes o mesmo destino daquela pessoa, tá? No sentido de que o sistema fique equilibrado e que aquela pessoa tenha um lugar no sistema. Então, como e por que isso se perpetua? Então, se perpetua porque todos têm direito de pertencer, todos têm um lugar, né? E quando alguém olha para o sistema com amor, então essa possibilidade de purificação, de libertação vai existir, né? Todo o sistema familiar existe uma consciência coletiva. E aí a gente quer, para pertencer, a gente quer estar bem, né? A gente quer fazer parte e a gente segue essa consciência. Tá? Essa consciência que às vezes é pessoal, da minha família e que vai de acordo também com todo o meu sistema. Então, essa consciência, ela faz com que a pessoa ela assuma
um lugar daquela pessoa do sistema, repita aquela história por lealdade, às vezes se vincula por um ato de amor, um filho se vincula à mãe, né? Um neto se vincula a um avô. Então, é uma dinâmica de compensação que surge diante do destino de alguém que não pode pertencer. Né? Então, a gente viu, é um amor cego que leva a isso. É um amor muito grande que eu vou fazer como ele fazia. E aí eu trago ele para dentro do sistema. Né? Eu faço com que ele seja visto. Quando eu repito aquela dificuldade. Então, o padrão de repetição, por exemplo, de um avô que tinha um vício, que bebia, aí vem outras pessoas do sistema seguindo, o filho, depois o neto, todos eles vão repetir. A repetição de padrão em honra àquele avô. Eu bebo, eu sou viciado, eu tenho seu vício, em honra a você, vovô. Eu também sou como você, vovô. Então é uma forma de inclusão, uma forma de lealdade. Mamãe, você não deu certo no seu casamento, você não pôde ficar casada, tá? Papai te abandonou, então eu também, eu não consigo ficar casada. Eu repito, por lealdade a você, eu também não vou ficar casada. Então eu caso uma vez, caso duas, caso três, não consigo permanecer casada em homenagem, honra a mamãe. Né? Então isso é uma forma de compensação, e isso traz equilíbrio, traz harmonia, até que alguém resolve olhar, dar um lugar, tá? E dizer para aquele vovô, vovô, eu amo muito você, eu honro você, eu respeito você, mas vovô, isso é seu, eu deixo com você. O que é meu, eu vou levar agora adiante. E em honra a você, então eu vou ter uma vida saudável, eu não vou ter vícios, né? E aí eu levo essa vida adiante. É muito bacana esse processo, é muito bacana essa inclusão. E às vezes a pessoa está viva, tem o vício e consegue deixar aquele vício, tá? Às vezes é jovem, às vezes é um pai, né? Então, quando eu libero, mesmo que aquele vovô já morreu, mas o filho dele, o neto dele estão aqui, tá? Então, é muito importante quebrar, né? É possível quebrar isso? Ela está perguntando, Giovana, exatamente, né? Quando eu olho para esse sistema, quando eu, através de uma constelação, eu olho para esse vovô e falo, vovô, você não precisa mais ter esse vício, tá? Vovô, eu entendo tudo que você passou. Papai, eu também não preciso. E aí quebra, né? E eu estou impedindo que venham outras pessoas no sistema nessa sequência e que também tenham esse vício. E às vezes a gente vê pessoas de uma família inteira com vícios, pessoas de uma família inteira que não conseguem permanecer casadas, né? Então é esse mecanismo de compensação que a gente tem no sistema que visa incluir, fazer com que todos pertençam. É um ato de amor, um amor cego. Quem se vincula acha que quando faz isso, está conseguindo resgatar aquela pessoa, né? Está conseguindo trazer aquela pessoa de volta. Mas às vezes aquela pessoa já se foi, né? Então, o que vai haver vai ser uma ressonância positiva de energias no sistema. E aí todos se reenergizam, todos ficam bem. Então, a última questão, como as doenças são vistas na perspectiva das constelações familiares. Muito bacana essa questão, né? Porque muitos de nós, às vezes, temos uma doença que é recorrente. Então, se você tem qualquer problema de saúde, não significa que você tem que fazer constelação familiar e vai resolver. É claro que a gente tem que tomar todos os cuidados, buscar a medicina tradicional, né? Buscar as informações, buscar tratamento, buscar os remédios. Mas se tudo vem se repetindo, tá? Se é recorrente, você vai, aquela dor de cabeça que você tem que tomar muito remédio, aquela alergia que não vai embora, né? Aquela depressão que você faz tratamento há não sei quantos anos, 10 anos, já atendi cliente com 10 anos de depressão. Remédio, 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 tá? Então, a gente precisa olhar isso. A gente precisa olhar isso, que isso é uma mensagem. Isso é uma mensagem do nosso corpo, né? Através dos sintomas, o corpo está nos comunicando algo. Ele está dizendo que alguma coisa está em desequilíbrio, que alguma coisa está desordenada, que alguma coisa precisa ser olhada. Então é um alerta, tá? É um alerta para que você olhe o que está havendo. Por que está sendo recorrente?
Por que você já fez vários tratamentos? Gente, é diferente, tá? Vamos supor, eu, por exemplo, tive uma alergia e aí eu fui no dermatologista, aquela alergia era causada por um perfume, tá? E aí usei o remédio, pronto, sarou, não voltou mais, era orgânico, era decorrente daquilo ali. Mas se você tem uma alergia que não sai, que não te abandona, que você faz um monte de tratamento, toma um monte de remédio, vale a pena você olhar, porque o seu corpo está dizendo algo. E às vezes ele está gritando, quando aquilo é crônico, tá? Ele está berrando, tá gritando mesmo com todas as forças, tá? Para você olhar, para você ver, é a sua alma pedindo socorro, tá? O corpo fala e ele sabe do que é excluído, ele sabe do que é negado, ele sabe das feridas não curadas. O corpo armazena tudo, arquiva tudo. Então, a importância da gente olhar os sintomas e as doenças, né? Olhar esses sintomas sempre, gente, com muito carinho. Com muito carinho. Às vezes é estranho, né? Às vezes eu vou olhar para minha dor de cabeça com carinho, né? Às vezes a pessoa, nos workshops, sempre tem alguém que fala, olha, gente, é um chamado, é um alerta, tá? Olhar com carinho, é uma mensagem, é uma memória sistêmica, tá? É um alerta de que algo está acontecendo no seu sistema, que algo está errado, está em desequilíbrio, tá em desarmonia. Então ele reflete não só a nossa história pessoal, o sintoma que você tem, uma dor, às vezes ele reflete a sua história ancestral, alguma dificuldade que tem lá atrás. Quando eu falo de doenças, eu sei que algumas pessoas gostam de saber, Zilma, se eu tenho uma dor no joelho, o que significa isso? Uma dor no ombro? Eu não gosto muito de falar, gente. Claro que existem teorias, existe a teoria, né? Mas tudo são possibilidades. Quando você abre a constelação, às vezes vem coisas tão diferentes. Por exemplo, o joelho, eu tenho um problema crônico no joelho, tá? Então, a dificuldade que você tem de ser humilde e de se ajoelhar e de pedir perdão, né? Tem a ver, tá? Tem a ver. Então, aquela doença, aquele problema do joelho que não sara, mas às vezes você vai fazer a constelação, aquele problema é outro, completamente diferente. Dor nos ombros, eu fiz outro dia uma constelação que a senhora ela tinha uma dor terrível, e ela disse, olha, o meu fisioterapeuta disse que não aguenta mais. Ele que falou para mim fazer uma constelação, eu achei muito engraçado. E aí, a dor nos ombros, por quê? Ela carregava o peso da família todinha, a irmã mais velha, e ela tinha prometido para os pais cuidar dos irmãos quando ele se foi. E é uma família com dificuldades, problemática. E esse peso era tão grande, que ela tinha uma dor que nada, não tinha fisioterapia que dava jeito, fazia exame, não tinha nada de errado, né? Então, ela deixar essa carga com quem deveria ficar, no caso os pais, tá? Ela não é pai dos irmãos, ela ficar no lugar de irmão, tá? Ela é irmã e quem cuida são os pais, e deixar honrar os pais, mas assumir o lugar dela, não carregar esse peso. Ela não tem que assumir lugar como se fosse os pais dos irmãos, como se fosse a mãe dos irmãos, no caso, né? Então, eu não gosto muito de dizer, o que é que isso está ligado? Uma criança diz, isso assim, é ligado a criança ferida, falta de mãe, amor interrompido. Então, existe toda uma teoria a respeito, sabe? Mas eu não sou muito, assim, partidária, porque eu sei que não sou partidária nesse sentido, gente, como se fosse uma propaganda, né? Vem constelar essa dor que você tem, que isso é isso. Não é dessa forma, tá? Você tem que abrir, você tem que olhar, e às vezes está ligado a um irmão que não pôde nascer, alguém que não pôde pertencer. Então tem várias histórias no sistema que a gente sabe. A questão dos abortos é muito séria, traz muitas dificuldades, doenças, os assassinatos, as pessoas que levaram vantagem, né? E coisas assim que são difíceis, pessoas esquecidas, pessoas que foram esquecidas em asilos, né? Tudo isso ressona no sistema e vem na forma de doenças. O corpo, ele está a serviço da alma. Às vezes a gente pensa que é só, né, essa carcaça aqui, pronto. Não, a gente tem que lembrar que
corpo e alma e espírito, né? E que existe todo um movimento aí, você tem que olhar para esse corpo, olhar para essa alma, né? O corpo, então, se ele está sentindo, se você tem uma tosse, se você tem uma dor muito forte, se você tem uma dor crônica, é a sua alma pedindo socorro, é a alma sistêmica pedindo socorro, tá? Então, o sistema, um sintoma, desculpa, é um sinal de grande inteligência do nosso corpo. Olha que interessante, né? E aí a gente tem os estudos da psicossomática, da epigenética, que comprova tudo isso, né? Como é que isso ressona no nosso corpo. Então, se você tem uma dor, buscou tratamento, buscou isso, buscou aquilo, fez exames, fez tudo que era possível e permanece, então é hora de você fazer uma constelação, é hora de você olhar com muito amor para o seu sistema, ver o que você está carregando, o que você está associado, entendeu? Então, não vê essa dor, não vê essa doença como um castigo, tá? Veja com amor, olhe com amor. Por quê? Para que exista cura, não só para você, mas para o seu sistema. Às vezes a pessoa tem um tumor, ela vai, faz o tratamento, o tumor some daqui e aparece aqui. Aí aparece ali, aí aparece lá, o tumor fica andando. Ou seja, você está se negando a ver o que aconteceu lá atrás, o que existe sistemicamente que pode estar, o seu corpo está querendo te contar. Então ele é muito inteligente, a gente tem que estar olhando dessa forma também, tá? A gente precisa desse olhar. Então, as constelações familiares, elas dão esse alerta, né? É um caminho, né? É um caminho para a gente verificar, os sintomas são um caminho, né? É um percurso, né? Que você tem que realizar no sentido de verificar o que está se passando no seu sistema, ok? Alguma pergunta? Ficou claro? Alguém gostaria de saber mais? Ainda poderíamos ter mais alguma pergunta, se alguém desejar. Alguém tem uma perguntinha aí na manga? Estou à disposição, senão a gente vai encerrar. Todo mundo quietinho. Mariane entrou também, Jaina. Gente, vou pedir vocês, então, quem não se inscreveu no canal, para, por favor, tá, colaborar com a gente para a nossa acessibilidade melhorar. Se inscreva no canal nosso do YouTube. Feedback Consultoria Empresarial, para quem ainda não sabe. Se alguém despertou, tem alguma questão, tiver desejo de deixar mais alguma questão, deixe pra gente, por favor, ou no direct, ou no WhatsApp, qual for um feedback, né, sobre essa conversa rápida que nós tivemos aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, não só hoje, mas em todas as outras lives que eu tô vendo aqui, gente que participou em todas, né? Foi muito bacana a presença, né? Um estímulo para que a gente esteja cada vez buscando mais informações, estudando, se aperfeiçoando, fazendo com que isso chegue até vocês, porque, como diz Bert Helling, constelação é vida que segue, é vida com amor, é vida em paz, é vida com saúde, né? E é vida de verdade, né? Vida de corpo e de alma. Então, agradeço muito, a gente fecha esse projeto hoje, foi maravilhoso nessas 5 lives para mim estar aqui toda terça-feira com vocês, e a partir de agora a gente vai ter provavelmente uma live ao mês, e serão lives assim muito bacanas também, que já tem todo um planejamento que a gente não teve oportunidade de fazer, tipo a live das doenças, a live sobre o inconsciente, que a gente merece um aprofundamento, né? Então, muito obrigada de coração, tá? Fiquem com Deus, e gratidão a cada um de vocês, tá? Obrigada. Saudade de vocês também, viu? Agora vocês estão encontrando as amigas, né? Gê encontrando Jaina, amigas de workshop. Sabe que os workshops fazem muitas amizades? Muito bacana, né? Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer muita gente bacana.
Silvia. Obrigada, Silvia. Vamos fazer. Em julho nós vamos ter mais uma live. Nós não temos data ainda, mas estou programando uma live muito bacana, porque tem várias pessoas já convidadas. Muito obrigada pela presença de vocês, por terem dado esse tempo para todos nós. Saudades também, Silvia. Obrigada, que eu que agradeço. G, obrigada. Não dá vontade de ir embora não, né? Dá vontade de ficar aqui com vocês, garradinha. Beijo grande, tá? Que pena, Ricardo, você entrou agora e acabou de acabar. Um beijo para você. Muito obrigada, gente. Vou encerrar.